Olá, meu amigo, minha amiga. Existem umas picaretagens que são feitas no meio jornalístico que às vezes até jornalistas experientes acabam caindo, né? É o caso no dia de hoje em que uma pesquisa está sendo divulgada pela Folha de São Paulo, pelo UOL, outros veículos de comunicação também, fazendo uma pergunta para os cidadãos entrevistados sobre o comportamento do ministro Alexandre de Moraes, se aprovam ou desaprovam. Quando a pergunta é muito mal colocada, as respostas serão também muito mal respondidas, né? Eu vou conversar com vocês sobre esse ponto e sobre uma série de outras situações que estão acontecendo hoje aqui no nosso país, que mostram que o Brasil está numa ebulição, ainda que escondida em vários segmentos da sociedade, e isso irá eclodir um pouco mais à frente, com alguns probleminhas muito complicados para essa gente da extrema-direita bolsonarista. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas antes de mais nada é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. E não se esqueça, dê sempre o seu joinha, o seu comentário. Se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, vamos começar com essa chamada aqui que eu fiz no nosso papo de agora, né? Maioria acha que Moraes suspendeu X por motivação política, mostra pesquisa. Olha, a pesquisa genérica, você é contra ou a favor? Vira coisa de time de futebol. Se a pergunta não é colocada do modo pelo qual a realidade está acontecendo, evidentemente as respostas darão margens a interpretações dúbias, ambíguas. A pergunta que a pesquisa deveria fazer é o que está acontecendo. Pode uma empresa que está desrespeitando a lei no nosso país ter as suas atividades suspensas? Sim ou não? Você é contra ou a favor? Porque esse foi o fato que aconteceu. O resto é achismo. Você gosta do ministro careca ou ministro com cabeleira? Você prefere um ministro baixinho ou um ministro mais altinho? Um ministro que torça para o Flamengo ou um que torça para o Corinthians? É uma questão. E aí é o seguinte, é impressionante como é que tem jornalista, né, que acaba repercutindo isso, né? O povo brasileiro não está totalmente a favor do ministro Alexandre de Moraes. Vejam só a nossa pesquisa aqui no nosso portal, que fez uma pergunta dentro de uma objetividade. Vejam só o resultado aqui. Tá certo que eu estou falando para pessoas que têm um nível de esclarecimento muito melhor, né, do que a média de pessoas que estão, inclusive, nesse universo paralelo do bolsonarismo. Eu fiz o seguinte questionamento há alguns dias atrás. O ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão do X no Brasil enquanto não respeitar as leis brasileiras. Isso causou uma onda de reações diversas. Na sua opinião, o que deve acontecer? Bom, 99% das pessoas aqui no nosso portal, foram 35 mil votos, responderam que estou com Moraes. Ele deve seguir firme, com apoio do STF e sem recuar. Mas firme no quê? Na suspensão do X, enquanto não respeitar as leis brasileiras. É absolutamente racional esse entendimento. 1% aqui das pessoas que responderam a nossa enquete disseram que o Alexandre de Moraes deve recuar e sofrer impeachment. Musk e direita estão certos. Então, gente, não dá para a gente levar a sério esse tipo de pesquisa que está sendo feita muito mais para amplificar um desgaste proposital à figura do ministro Alexandre de Moraes, que, diga-se de passagem, representa a justiça aqui no nosso país, a corte mais alta da justiça no nosso país, nesse enfrentamento contra esses criminosos todos que tentaram destruir a nossa democracia. Eles estão desesperados, gente, estão percebendo que, olha, mais uma vez vão aglutinar forças e vão cansando as pessoas que seguem essas criaturas, né? É impressionante como é que tem gente ainda que acredita nesses alienígenas. E aí aqui é mais uma chamada de um vídeo dessas criaturas. Surreal, outra empresa de Elon Musk foge do Brasil e Moraes prejudica satélites brasileiros. Olha só, tem uma situação que está sendo revelada no meio dessa história, que é a dependência do nosso país da soberania nacional a esse tipo de personagem, esse tipo de empresário. Então, seria importante nós vermos a partir de agora o ministro das Comunicações do nosso país, o senhor Juscelino, se movimentando e apresentando alternativas urgentemente para a sociedade em função de uma possível suspensão
dessa rede aqui no nosso país, comandada por esse lunático de extrema-direita. Pois bem, vamos ver aí, né? Fica mais uma questão, né? Acho que o presidente Lula tinha que mandar um telefonema para o senhor Juscelino. Juscelino, olha, se movimenta aí, publique edital, se manifeste, tranquilize as pessoas, mostre que o Brasil, fale que o Brasil tem uma Constituição, que nós vamos respeitar a nossa Constituição e que ninguém vai fazer bagunça aqui não. Simples assim, né? Então fica aí, dado o toque aí do nosso portal. Entre os desesperados, uma coisa me chocou ontem, gente. Eu fico impressionado quando a gente pensa que não vai ver mais nada de abjeto, a gente vê essa criatura aqui. O senhor Malafaia, o senhor tem um mínimo senso, né, de ridículo. O senso das coisas são escrupulosas ou inescrupulosas. O senhor acha que pegar uma criança e colocar num programa seu para comover as pessoas num discurso absolutamente ensaiado, programado, que isso é uma coisa correta, senhor Malafaia? Do que eu estou falando? Comovente. Crianças denunciando abuso de autoridade sobre ordens de Alexandre de Moraes. Então as crianças agora estão versadas em direito e elas estão agora questionando os atos do ministro Alexandre de Moraes, né? E aí ele publicou isso aqui, vou colocar só um trechinho, gente, mas é lamentável, né? Se você não viu, veja só. Vou contar para vocês sobre um terror que o delegado Fábio Schor fez na minha casa. No dia 2 de julho de 2020, eu escuto um pá na minha porta. E aí o discurso todo ensaiado, gente. Um menino sendo utilizado para essa patifaria, e depois coloca um outro garotinho também, e expõe aqui a imagem do delegado. É um negócio pavoroso, gente. Um negócio pavoroso, né? Infelizmente, esse tipo de utilização que ele fez aí dessa criança com autorização dos pais, né? Não dá para incidir a figura num crime. Mas é uma situação totalmente abjeta, imoral, inaceitável. Então, são nessas mãos que o bolsonarismo está agarrada, né, para seguir em alguns caminhos. O que me impressiona muitas vezes é ver gente esclarecida, gente que eu julgava esclarecida, né, gente com estudos, com pós-graduação, está defendendo as mesmas teses de um Silas Malafaia. E aí, quando eu levanto essas questões, né, essas pessoas às vezes ficam constrangidas, mas outras já estão numa negação tão grande que não se importam mais nem com o juízo que fazemos dessas criaturas, né? Investidores que ajudaram Musk a comprar o Twitter já perderam bilhões, vejo prejuízo. Já comentei com vocês ontem e os prejuízos continuam e vão se acentuar. Notícias que estão vindo lá de fora, do Dow Jones de Nova York, notícia reproduzida aqui pelo Valor. SpaceX, que é uma das empresas do Elon Musk, que tem os foguetes que botam satélites no ar, tira funcionários do Brasil, dizem fontes. Empresa de transporte espacial e comunicações também alertou colaboradores a não viajarem ao país, em sinal de como a batalha de Elon Musk contra o STF em torno do X se espalha para outras companhias do grupo. O que ele tem a ganhar fazendo esse tipo de desrespeito à soberania do nosso país? Ele está se queimando perante o universo racional do planeta. As pessoas estão percebendo que uma coisa é ele ter tido a genialidade de fazer o que ele fez. Outra coisa é o caráter, é a capacidade dele de compreender a realidade, sobretudo porque já em outras ocasiões, o fato dele usar drogas já foi levantado como uma espécie de alerta para as pessoas que fazem negócios com ele, né? Enfim, daqui a pouco ele começa a alegar que não está bem no seu juízo, como fazem algumas criaturas aí do mundo bolsonarista, né, que dizem que tomaram remédio, estavam dopados, tinham tomado alguma coisa, vermífugo e aqueles outros venenos que eles andaram tomando aí na época da pandemia aqui no nosso país, né? Após recuar, Starlink começa a cumprir ordem de bloqueio no X do Brasil. Está cumprindo a ordem, está recuando e vai ser humilhante, vai recuar mais ainda. Quero ver as publicações que ele vai fazer a partir desse recuo todo. Se ele quiser manter negócio no nosso país, mais uma vez eu friso, é importante que o governo federal se manifeste de uma forma proativa nesse momento, que o ministro das Comunicações seja cobrado, que ele se pronuncie, que ele faça publicações sobre as medidas que estão sendo tomadas ou que serão tomadas em função desse problema com esse ser alienígena, né, de extrema direita. E aí é o seguinte, né, é aquilo que eu comentei com vocês ontem. Pô, o Elon Musk veio aqui no Brasil se encontrar com o Bolsonaro, aí ele se encontra com o Bolsonaro, General Heleno. Imaginem só, uma reunião com Zé Trovão, Gustavo Gaia, quem mais? A Damares Alves, a senhora Michele, o Valdemiro Santiago, o pastor Valdemiro Santiago,
Enfim, a trupe toda, né? A gente pode colocar aqui várias criaturas. Na verdade, isso não seria nenhuma reunião, né? O Elon Musk deve ter olhado para aquilo, ou quando ele teve com alguns desses personagens, falou, não, isso aqui não é uma reunião, isso aqui é um Halloween brasileiro. Essas figuras são medonhentas, né? Aí ele achou que o nosso país era composto só de criaturas assim, né? Está trombando com o ministro Alexandre de Moraes e ele não está tendo sucesso, não, ele não vai conseguir. Algumas pessoas continuam fazendo algumas avaliações equivocadas. Hoje de manhã cedo eu ouvi um colega no programa, enfim, comentando também que o comportamento de Nicolás Ferreira, Eduardo Bolsonaro e de algumas outras pessoas desafia o ministro Alexandre de Moraes, desmoralizaria o ministro Alexandre de Moraes. Mas olha só, o jogo não acabou. Eles estão descumprindo as ordens, as determinações judiciais e as multas estão sendo cumulativas. Vocês acham que a Polícia Federal não tem condição de investigar quem está fazendo esse tipo de transgressão, vamos dizer assim, administrativa, descumprindo uma determinação judicial e ser multado? Então, essas criaturas estão esperando contato. E o contato virá com bloqueio de contas dessas criaturas. E aí, o que elas dirão, né? E o bloqueio, como estamos vendo, ele é muito amplo. O senhor Elon Musk foi brincar, esperou o contato veio. As contas da empresa dele, a Starlink, ainda estão bloqueadas. Só serão desbloqueadas quando pagar todas as contas da outra empresa, o X, aqui no nosso país, pelas multas, pelos delitos que cometeu, né? Então tá aqui, Nicolás Ferreira, Eduardo Bolsonaro e até 3 petistas. Quem são os parlamentares ativos no X após bloqueio? Bom, degradação institucional é negativa para o clima de negócios, diz Schwarzman sobre a suspensão do X. Gente, o Estadão sempre pega algumas figuras para corroborar insanidades, né? Então, na cabeça do cidadão aí, o fato do ministro Alexandre de Moraes suspender o X aqui é muito negativo. Então, é positivo deixar empresas cometerem crimes no nosso país, desrespeitar a nossa Constituição, desrespeitar as nossas leis. Isso cria um ambiente de negócios razoável, racional. Então, é muita conversa para boi dormir, né? Figura do inelegível ontem com o rabinho entre as pernas, né? Caçar um ministro do STF não é bom, diz Bolsonaro. Está pedindo para os ministros colocarem Deus no coração e tirar a maldade da sua frente, né? Pois é, senhor Messias, o senhor vai ver como é que a situação vai ficar complicada, né? Vamos aguardar mais um pouquinho aí, vamos ver se o Procurador-Geral da República, ele aproveita esses acontecimentos todos para se movimentar, né? Para dar uma satisfação ao povo brasileiro sobre a criminalização dessa orcrinha aqui no nosso país. Um artigo muito interessante do Walter Maierovitch tem esse título aqui em relação ao processo político aqui no Brasil, né, eleitoral. Como se livrar de Marçal sem a necessidade de chamar a polícia? Gente, hoje mais tarde tem pesquisa para várias cidades, prefeitura para várias cidades. O que acontece em países como o nosso é que o desalento, o desencanto, a raiva da política, o ódio de políticos cria espaço para esses personagens que no meio científico, né, da ciência política, se diz personagens disruptivos. Não adianta atacar muito essas criaturas quando você tem uma sociedade que está muito desalentada, muito decepcionada, muito raivosa. As pessoas vão continuar a depositar as suas revoltas, as suas esperanças, né, que algo mude, nesse tipo de aventureiro. Então, vamos ver como será essa pesquisa logo mais à tarde, mas eu não acredito muito que a figura do senhor Marçal cairá muito nessas pesquisas, mesmo com os ataques todos, com as situações todas que estão sendo expostas em relação a ele, não. Isso remete a gente a muitos estudos, a muitos debates, é o que nós faremos aqui no nosso portal. Mas uma sociedade que tem esse tipo de situação, de fato, é uma situação que só se resolve se a gente mudar coisas que estão acontecendo na realidade da sociedade. Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço, até mais tarde. Tchau!